gente tem que ter com a Rádio Peão não é só, né, pelas informações oficiosas que acontecem, né, que não são formais, que você tem que ficar o tempo inteiro lidando com conflito e desmentindo as coisas. É com a consequência que causa. Que aí as pessoas já começam a ficar insatisfeitas, tem gente que já começa a tomar algumas ações que não tomaria se não tivesse aquela informação. E a mesma coisa, cada um no seu quadrado falando mal da outra área. Então, ao invés de eu ir lá e resolver o problema com a manutenção, é mais fácil eu ficar falando mal da manutenção. Ao invés de eu estar aqui tentando resolvendo o problema, sentado na mesa junto com o comercial para resolver o problema da fábrica, eu acho mais fácil falar mal do comercial. É assim que funciona. E aí, falar mal vai adiantar? Se adiantasse, as fábricas estavam lindas e perfeitas, que é longe do que está acontecendo, muito longe. Então, quando a gente tem um problema sério de comunicação, principalmente uma comunicação não oficial, em que uma área fica acusando a outra e aquela situação é quase incontrolável, você perde tempo, energia, todas as perdas que a gente acabou de falar aqui, que acontecem, né, pela questão da falta ou da falha na comunicação, e a gente não chega no objetivo comum, que é o objetivo da empresa, o objetivo do negócio como um todo. Então sai todo mundo perdendo. Fora, né, gente, o desgaste que é, o estresse que é ter que lidar com situações como essa. Então, o cuidado da Rádio Peão não é só a Rádio Peão das fofocas, né, das informações não oficiais, não. É o como a gente se comporta entre as áreas também, falando mal um da área do outro, acusando que, porque o problema está na área tal, na área tal. Não é por aí. Não é assim que a gente vai resolver, né? Pelo menos, efetivamente, não é assim que a gente resolve. Essa comunicação em feudo, né, que é o segundo problema, ou seja, as pessoas da área da qualidade só falam com as pessoas da área da qualidade. As pessoas da área da produção só falam com a área da produção. As pessoas do comercial só falam entre si com as pessoas do comercial. Então, cada um falando no seu feudo, simplesmente a gente não tem a visão sistêmica. A gente não tem, muitas vezes, decisões são tomadas dentro dessas áreas que podem até beneficiar o processo daquela área, mas são completamente fora daquilo que a empresa quer. Então, vamos estabelecer na qualidade um padrão mais rígido de controle, que é completamente desalinhado com o que a fábrica quer, com o que o dono da fábrica quer, por exemplo. E aí, você decidiu que era melhor para a qualidade. Beleza. Combinou isso com o resto? Não. Decidimos que a armazenagem, a logística vai ser feita em tal... Ó, cheio de bicho aqui, aqueles bichos de luz, gente. Decidido que a logística vai ser feita de tal forma para a gente ganhar espaço. Combinou isso com o cliente? Combinou isso com a equipe de compras? Que a gente vai reduzir o tamanho do estoque? Então, muitas vezes a produção, por exemplo, vou tomar a decisão de estender o turno para a gente fazer mais produtos, porque a gente está precisando de mais produtos. Combinou com a logística em relação ao espaço? Combinou com compras, que vai puxar mais material? Não. Tomou a decisão que favorece a produção, mas que o negócio se lasque. É bem assim. Né? Aí falta material, a culpa é do compras, da superprodução e excesso de estoque, a culpa é da logística que não puxou, e aí a gente vai virando essa confusão entre as áreas, cada um querendo apontar o dedo para cada uma delas. Então, gente, comunicação entre as áreas, integração entre as áreas é algo tão sério que, inclusive, dentro da metodologia do Acelera Gestor, é um dos principais pilares que a gente trata, com ferramenta de como que a gente faz isso na prática, como é que a gente integra as áreas na prática. Porque sem isso, não dá para a gente ter sucesso enquanto gestor. Né? Ficar no nosso field e falar assim, eu sei que tem um aluno que chegou recentemente no nosso Acelera Gestor, e a primeira
coisa que ele me falou foi o seguinte: Aline, eu só quero aprender coisas da minha área e eu não quero saber das outras áreas. Pensei assim, coitado, deixa ele chegar, deixa ele respirar, que eu vou contar para ele a verdade. E aí deixei, né? Na primeira semana, a gente ia ter a aula e tal. Na primeira aula, ele falou exatamente a mesma coisa. E aí eu expliquei por que a integração era tão importante, mostrei as ferramentas, mostrei como que isso ia funcionar na prática, aí ele entendeu. Mas ele já vinha com preconceitos, né, com vários preconceitos de que ele não queria nem saber das outras áreas. Hoje, felizmente, ele entendeu e já está, inclusive, ajudando as outras áreas. Mas era um preconceito que ele tinha, que ele queria cuidar do quadradinho dele e o resto era o resto. Só que não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, dentro da metodologia do Acelera Gestor, esse é um dos paradigmas que a gente quebra. Porque se eu não cuidar da cadeia como um todo, ela fica falha e eu não vou conseguir resolver o objetivo da empresa. Camila falou assim, ó, tem que ter um alinhamento igual entre todos os setores, exatamente. Lógico, gente. Cada setor tem a sua função, cada setor tem a sua meta, cada setor tem a sua responsabilidade, mas nada que possa tirar o foco de ser mais importante do que aonde a empresa quer chegar. Corpo humano. Vamos dar um exemplo simples. A função dos olhos, da boca, da audição. Cada parte tem a sua função. Nem mais importante e nem menos importante, sim complementares. Agora, todos têm que estar extremamente alinhados para fazer uma entrega boa, né? Que é um organismo funcionando. Imagina se não tivessem integrado. Imagina se um órgão resolve falar assim, agora eu vou tomar minhas decisões aqui por mim mesmo e pronto, acabou. E o resto que é resto. Ia ter unidade? Ia ter um corpo funcionando? Não ia. É a mesma coisa na fábrica, gente. Só que aí, muitas vezes, assim, eu não quero lidar com problemas externos. O problema está acontecendo lá, o problema é deles. Se esse problema afeta diretamente a sua área, o problema é seu também. O problema é nosso também. E a gente tem que ir para resolver. Quantas vezes eu, fazendo programação de produção, eu vivendo o problema de excesso de estoque ou de falta de estoque, sentei na mesa do comercial e falei com eles, olha, como nós vamos resolver isso aqui? Então tinha épocas do ano em que a gente estava super lotado de estoque e precisava desovar estoque para poder renovar a data de validade, né? Tinha todo um contexto por ser alimento. Sentar na frente do comercial e falar, olha, sei que estamos numa época de baixa temporada, mas precisamos resolver o problema. Quais serão as estratégias? Em contrapartida, quando era época de alta temporada, ou seja, que eu tinha que produzir e não vencia produzir de tanto que saía, eu tinha que sentar do mesmo jeito na mesa deles e olha, comercial, vamos traçar uma estratégia de quais produtos a gente vai priorizar em venda, em escala, porque a gente vai precisar priorizar algumas linhas de produção em relação a outras. E aí a gente junto chegava à conclusão de quais produtos, quais linhas de produção que a gente ia priorizar para não faltar para o cliente. Então, quando a gente... E a mesma coisa, uma vez que eu tinha isso combinado com o comercial, compras, vem cá. Então agora significa que como a gente priorizou essa linha de produção, significa que a sua compra tem que virar para cá. Estoque, nós vamos fazer compra estratégica, beleza? Beleza, então arruma espaço. Logística, nós vamos começar a distribuir produto para essas regiões. Estamos alinhados? Estamos alinhados. É isso. Então, um problema de superprodução ou de falta de capacidade de produção, que seja qual item que for dentro da fábrica, ele envolve todas as áreas. Uma ruptura de estoque, ele envolve várias áreas. Se eu achar que o problema é só do fulano ou só do ciclano, é problema de qualidade. O problema de qualidade não é da qualidade. O problema de qualidade é da empresa. É o
nome da empresa que está em jogo. Então, o comercial tem que fazer uma avaliação do que aconteceu, a equipe da qualidade, da produção, de todos os envolvidos. Então, essa que é a integração. E aí, quando a falta ou a falha de comunicação acontece, a gente rompe essa cadeia de integração e aí a falha acontece. Aí os problemas acontecem. Aí o gestor não consegue se destacar porque sempre está resolvendo o problema tardiamente, correndo atrás do prejuízo.